Setembro é um mês de conscientização da doença de Alzheimer, a principal causa de demência no Brasil e no mundo. As estimativas são de que 150 milhões de pessoas terão algum tipo de demência no planeta até 2050. O alerta é importante porque cuidar de alguém com demência custa dinheiro, tempo e equilíbrio emocional. Por isso, a saúde dos cuidadores é o tema do segundo episódio de Além do Esquecimento, com o Dr. Drauzio Varela. Ó, retinha, movimento de perna, tá? Depois da maratona, que foi cuidar de 9 filhos... Concentra, concentra. Ela sempre dava um jeito, ela estava sempre com um sorriso no rosto. Agora são os 9 filhos que tomam conta da Jurema. Isso. Como é que tá as pernas? Tremendo. Mesmo ela tendo um plano de saúde, muitas vezes tem exames, a gente também tem que pagar. Enfim, é caro. E não é fácil, a gente se divide e consegue pagar tudo. Ai, a Sabrina teve aqui, fez horrores comigo. Ai, que horror, eles vão achar que é verdade, dona Jurema. Mas entre os 9 irmãos, Beatriz é quem dedica mais tempo à mãe. Eu larguei o emprego para ficar cuidando dela. Passo das 8h30 da manhã às 8 da noite, é eu e ela, fazendo tudo, chamando a atenção dela. Comprar, qualquer coisa que tiver que comprar é comigo. Aí ela vai junto, porque eu não posso deixá-la sozinha. Porque senão ela faz arte, porque é criança pequena. Ah, mas não faz tanta arte assim. É pesado. Esse bom humor da Jurema não é todo dia. A demência dá sinais de evolução que desanimam Beatriz. E às vezes eu fico na pergunta, larguei tudo e não tô vendo resultado. Acaba te cobrando porque tu acha que tu não tá fazendo certo. E o que tu faz? Não tem opção, não tem situação melhor para ser feita. Essas sensações de culpa e de impotência são comuns em outras famílias e chamam a atenção dos médicos acostumados a tratar de pessoas com demências. Afinal, quem vai cuidar dos cuidadores? Desculpa, dos cuidadores não, das cuidadoras, porque quase sempre são mulheres. 90% dos cuidados das pessoas que vivem com demência é realizado por mulheres, filhas, esposas, sobrinhas, netas. Deixam o mercado de trabalho, essa pessoa não volta para o mercado de trabalho. Então, os efeitos também são na própria identidade dessa pessoa, né? Que deixa de ser uma profissional e passa a ser aquela que cuida. Em Belo Horizonte, Cristina dividiu com a irmã os cuidados com o pai enquanto ele morou sozinho. Elas tentaram contratar cuidadores de idosos, mas Haroldo não se adaptou bem. Até que 3 anos atrás, não deu mais para ele ficar sem ninguém. Eu estava tão morta, eu acho que eu estava tão fora de mim, de tão cansada daquele ritmo, porque eu tenho família também, e também tinha o meu trabalho na época, que eu falei, pai, vamos comigo. Aí ele, para onde? Eu falei, vamos lá para casa. Haroldo ganhou um quarto só para ele, mas isso não impediu que a dinâmica da família mudasse. Esse cuidado, ele toma conta de tudo. E eu tenho 20 anos de casada, mas eu achava que eu ia separar mesmo. E eu falo uma coisa que é inacreditável, mas ele queria tomar banho dentro do armário da cozinha, insistia para isso acontecer. Teve uma vez que foi muito dramática, porque ele abriu a porta do carro em movimento antes que eu trancasse o carro. Ele acha que o neto é um cara que divide essa pensão conosco e que vai comer toda a nossa comida. Então sempre temos atritos por causa disso. Trabalhar como fotógrafa ficou mais difícil por causa da dedicação ao pai. Não é como era antes, está longe de ser. E eu agradeço por isso, porque se eu tivesse, nesse momento, prazos a cumprir, eu ia enlouquecer. Tô te filmando, pai. Tô te filmando para o nosso documentário. Mas o hábito de registrar momentos
inspirou a abertura de uma conta em uma rede social para documentar a rotina do pai com demência. Ai, vou te contar. Abre aqui para mim, por favor. Não consegui abrir, não? Ter feito essa documentação do dia a dia, etc., te ajudou? Eu falo que isso me salvou. De alguma maneira, me possibilitou continuar com a fotografia. E as pessoas te procuram, gente com problemas semelhantes? Procuram muito. Eu não tinha ideia de como chega nas pessoas e como as pessoas se conectam com isso, com esse sentimento. Pai, vamos começar nosso almoço? E vem compartilhar também. Eu recebo fotos de alguma receita que fizeram, dos aniversários. É muito mágico esse documentário. E assim, Cris vai driblando a solidão dos cuidadores. A porcentagem de pessoas que cuidam de um paciente com demência, que sofrem de depressão, metade, 50%. E agora, o que vocês pensam assim de como as coisas devem caminhar? Cuidar dos pais idosos, eu acho que a minha geração não está muito preparada para isso, né? Antigamente era uma coisa tão comum, corriqueira, né? Os pais idosos iam morar juntos, estava tudo certo. Hoje em dia parece que é algo que atrapalha a nossa vida, né? E eu acho que é justamente o contrário, é uma riqueza. Mas a gente tem que saber o momento de parar ou de mudar o rumo, né? Olha aqui, mais seco aqui, entendeu? Meu pai tem o salário dele, que é o suficiente para arcar com um bom lugar, né? Ele hoje frequenta um lugar que é um bom lugar, porque eu o vejo feliz. Ele gosta muito disso, de cumprimentar falar oi aqui, oi ali, dar uma proseada aqui, isso é ele. Quem te ensinou a nadar foi marinheiro. Se existe um lugar que pode receber o meu pai e eu posso continuar sendo filha, e posso continuar sendo esposa, mãe, profissional, por que não? Haroldo hoje passa 3 dias por semana, de 9 a 6, nesse centro. Na experiência de vocês, a maioria vem por conta própria ou vem trazida pelos familiares? A maioria vem por conta própria. Um diagnóstico de demência, inicialmente, ele assusta muito, mas tem como a gente ter uma vida mais leve, mesmo com a demência. A nossa cultura associa as instituições de longa permanência à condição de abandono, o que não é verdade. Há muitas famílias para as quais a instituição de longa permanência é uma alternativa importante, a melhor alternativa muitas vezes. Seja bem-vindo! Quando você tem alguém que está acomodado numa instituição de longa permanência e você tem a possibilidade de conviver cotidianamente, 30 minutos, 1 hora, 40 minutos, será um tempo de qualidade, em que você estará com a pessoa e não cuidando da pessoa. Nem todas as famílias podem bancar esse serviço. A realidade hoje no Brasil é de pouquíssimas instituições de longa permanência oferecidas pelo SUS. Segundo a ministra da Saúde, esse atendimento é feito em Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que recebem não só pessoas com demência, mas em outras situações de sofrimento mental, como as dependências químicas. As pessoas que têm casos na família devem se apoiar nas equipes de saúde da família, porque são aquelas mais próximas de cada localidade e assim podem acolher, orientar. Somos signatários de um documento firmado com a Organização Mundial da Saúde, junto com outros 192 países. O Brasil se comprometeu, em 2017, a criar um Plano Nacional de Demência com estratégias especificamente desenhadas para essas pessoas. E ainda não cumprimos com a nossa meta. A lei que criou a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e outras demências foi sancionada agora, em junho. A ministra também anunciou planos para atender os cuidadores não profissionais. Alguns países mais ricos do que o nosso
pagam um salário para as pessoas da família que cuidam de quem tem demência. Existe alguma possibilidade de pagar por essas cuidadoras, filhas, netas? 80% das cuidadoras, dos cuidadores, fazem um trabalho voluntário. É essa pauta que está, neste momento, em estudo no governo federal para que se adotem as melhores medidas para apoio a essas cuidadoras e cuidadores. Disraeli vai no sentido contrário da maioria dos casos no Brasil. Primeiro, é um homem a cuidar da pessoa com demência. Depois diz que não se sente abatido. Eu, graças a Deus, eu estou forte. Nesse momento, não me vejo nessa coisa que as pessoas falam, que você vai adoecer, você vai adoecer. Todo mundo falando isso, né? Mas eu não sinto isso, não. Mesmo nos momentos, né? Ela não reconhece a casa, né? Quer ir embora, quer que eu leve ela para casa dela. Aí eu tenho que ir atrás. Mas o que eu faço? Pego ela, desço, dou a volta no prédio, entro, aí ela reconhece. Ela reconhece. Também já aconteceu da Marlene sair sozinha e não conseguir voltar para casa. Parece que tem uma nuvem que me envolve e me puxa para fora de casa. Eu sinto no corpo. Ninguém sabe o que é isso, eu também não sei o que é isso. Os indivíduos podem ter ideias que a gente chama delirantes, ideias que não são reais. Então, tem alguém me traindo, tem alguém querendo me fazer mal, tem a polícia que vem aqui, né, atrás de mim. Às vezes as pessoas ficam achando que o seu parceiro, a sua parceira, estão traindo e tem uma certeza absoluta daquilo. Às vezes a parceira tem 90 anos. 90 anos, sofrem horrores. O estresse familiar é imenso, muitas vezes, com isso. E se tornam violentas, as pessoas se tornam violentas. E você tem tratamento, você consegue medicar essas pessoas para esses delírios, diminuindo esse transtorno tão intenso, não é? O texto está lidando com uma fase diferente da demência. O cuidador precisa cuidar de si, tentar achar algum tempo para sair de casa, encontrar pessoas e pensar em outros assuntos. De volta a Marlene e ao Disraeli, eles têm filhos adultos e amigos que dão apoio quando ele quer fazer atividade física, por exemplo. Ela tem a seguinte rotina. Nas segundas, quartas e sextas de manhã, ela precisa ir para hidroginástica. Tem uma amiga aqui que a conheceu lá, que mora aqui em cima, por coincidência. Se gostaram muito, ela vai e volta com eles. Teu corpo é luz, sedução. Uma vez por semana, Marlene canta. Cheio de esplendor. Assim os dois vão levando. Do amanhã, ninguém sabe. O que me entristece é saber que um dia ela não vai lembrar. Talvez de mim, né? Não vai lembrar dos filhos. Vai acontecer. Então, como que eu não iria respeitar a pessoa que durante 22 anos a gente foi feliz. Continuamos felizes, né? Apesar dos pesares. Não é? Você é feliz ainda? Consegue ser feliz? Sou muito feliz de ter encontrado ele. Nossa, eu acho isso o máximo, né? Porque ele tem uma paciência comigo que eu não sei se eu teria com ele. Você foi apaixonada por ele? Fui apaixonada por ele e ele por mim também, eu tenho certeza. No próximo episódio, como funciona o tratamento das pessoas com demência? Toma muitos comprimidos por dia? Ele toma vários comprimidos por dia. Vários quantos? Uns 20. Uns 20. E o que as pesquisas indicam para o futuro?